Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 2, segunda parte. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nessa videoaula vamos trabalhar com série de potências, segunda parte. Bora lá! Pessoal, nesta videoaula vamos apresentar um teorema que envolve as séries de potências. Esse teorema vai nos ajudar a identificar quando que essa série converge ou diverge. Então vamos começar. Para as séries de potências que vimos na videoaula anterior, o conjunto de valores de x para os quais a série é convergente tem sempre sido o intervalo. Não sei se vocês observaram isso. Nós vamos ter o quê? Um intervalo finito para a série geométrica, somatório de x elevado a n, que converge quando x é maior que menos 1 e menor que 1. E no exemplo 2, vimos que a série somatório de x menos 3 elevado a n sobre n converge quando x é maior ou igual a 2 e menor que 4. Nós vamos ter um intervalo infinito, ou seja, um intervalo real, no exemplo 3, que era a função de Bessel, né? Ou seja, o somatório de menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n sobre 2 elevado a 2n vezes n fatorial ao quadrado. E, por último, tínhamos o intervalo colapsado no intervalo de 0 a 0, ou seja, apenas em 0, no exemplo 1, na seguinte série, que é o somatório de n fatorial vezes x elevado a n. Então, o teorema a seguir diz que isso, em geral, é verdadeiro. Então, bora ver o teorema. Teorema. Para a seguinte série de potências, somatório de Cn vezes x menos a elevado a n, onde n vai de 0 a infinito, existem apenas três possibilidades. Primeiro, a série converge apenas quando x é igual a a. Segundo, a série converge para todo x. Terceiro, existe um número positivo r, tal que a série converge se módulo de x menos a for menor que r e diverge se módulo de x menos a for maior que r. Então, nos exemplos anteriores, nós vimos justamente esses três casos. Observação. O número r, no caso 3, é chamado raio de convergência da série de potências. Por convenção, o raio de convergência é r igual a 0 no primeiro caso e r igual a infinito no segundo caso. O intervalo de convergência de uma série de potências é aquele que consiste em todos os valores de x para os quais a série converge. Ok, voltando no caso 1, nós temos que o intervalo consiste em apenas um único ponto A. Nós vimos isso no exemplo 1 da aula anterior, que convergia apenas em 0. No caso 2, o intervalo é de menos infinito a infinito. Nós vimos isso para a função de Bessel. Continuando, no caso 3, observe que a desigualdade módulo de x menos a menor que r pode ser reescrita como a menos r menor que x e o x menor que o a mais r. Quando x é uma extremidade do intervalo, isto é, x igual a mais r ou x igual a menos r, qualquer coisa pode acontecer. E nós vimos isso no exemplo da videoaula anterior. A série pode convergir em uma ou ambas as extremidades ou divergir em ambas as extremidades. Então, no caso 3, existem 4 possibilidades para o intervalo de convergência. Não converge nas extremidades, converge apenas na extremidade direita, aqui converge apenas na extremidade esquerda ou converge nas duas extremidades. A situação é ilustrada nessa figura. Aqui nós temos o intervalo de convergência, ou seja, a nossa série converge para módulo de x menos a menor que r. Isso significa, que o x vai estar no intervalo de a menos r a mais r. E onde a nossa série vai divergir? Ela diverge para módulo de x menos a maior que r, ou seja, ela vai divergir para valores de x maiores que a mais r e para valores de x menores que a menos r. Em seguida, nós temos que analisar as extremidades, Nós fizemos isso
no exemplo 2 da videoaula anterior. Resumindo o raio e o intervalo de convergência para cada um dos exemplos da videoaula anterior. Então, nós temos aqui a série geométrica, o exemplo 1, o exemplo 2 e o exemplo 3. Para a série geométrica, o raio de convergência é 1 e o intervalo de convergência é de -1 a 1. Já no exemplo 1, o raio de convergência é 0 e o intervalo de convergência é apenas em 0. No exemplo 2, o raio de convergência era 1 e o intervalo era de 2 a 4. Lembrando que é fechado em 2, ou seja, converge quando x é igual a 2. E aqui em 4 já diverge. Exemplo 3, o raio de convergência é infinito. Então, nosso intervalo é de menos infinito a infinito. Em geral, o teste da razão, ou algumas vezes o teste da raiz, deve ser usado para determinar o raio de convergência R. Os testes da razão e da raiz sempre falham quando x é uma extremidade do intervalo de convergência. Assim, as extremidades devem ser estudadas com outro teste. Então, vamos ver alguns exemplos. Exemplo 4, nós estamos continuando a numeração dos exemplos da videoaula anterior. Encontre o raio de convergência e o intervalo de convergência da seguinte série. Somatório de menos 3 elevado a n vezes x elevado a n sobre raiz de n mais 1, onde n vai de 0 a infinito. Solução, seja a n esse carinha aqui. Então, o módulo de a n mais 1 sobre a n é igual. Então, observe que aqui eu faço um pouco mais rápido, porque nós vamos simplificar uma galera, tá? Então, para o a n mais 1, eu vou colocar n mais 1 no lugar do n. Vou ter esse primeiro carinha. Isso vezes o a n é esse cara. Aqui vamos ter raiz de n mais 1, que é o denominador do nosso a n, sobre menos 3 elevado a n vezes x elevado a n. Nós vamos simplificar uma galera, tá? Esse menos 3 elevado a n simplifica aqui. Esse x elevado a n simplifica aqui. Aí vamos ter o que então? Um menos 3 que sobrou aqui, né? E um x que sobrou aqui. Então, vamos ter menos 3x vezes raiz quadrada de n mais 1 sobre n mais 2. Isso tudo em módulo. Continuando. Aqui eu repeti, né, a nossa conta. Então, vamos ter o quê? O módulo de menos 3 é 3. Aqui é raiz quadrada, né? Então, esse cara é positivo. Podemos tirar do módulo e não sabemos quem é o nosso x, né? Então, vamos colocar aqui o módulo de x. Observe que esse carinha tende a 3 vezes módulo de x quando n tende ao mais infinito. De fato, né? Esse cara tende a 0, esse cara tende a 0. Então, vamos ter raiz de 1. Raiz de 1 é 1 vezes 3, 3. Então, fica 3 vezes o módulo de x. Ok. Então, concluímos que, pelo teste da razão, a série dada converge se 3 vezes módulo de x é menor que 1 e diverge se 3 vezes módulo de x é maior que 1. Ou seja, ela converge se o módulo de x for menor que 1/3 e diverge se o módulo de x for maior que 1/3. Isso significa que o raio de convergência é R igual a 1/3, ok? Então, sabemos que a série converge no intervalo de menos 1/3 a 1/3, mas devemos agora testar a convergência nas extremidades desse intervalo. Vamos fazer a nossa primeira análise quando x é igual a menos 1/3. Então, vamos substituir onde tem x por menos 1/3. Ok, substituindo aqui, nós vamos poder simplificar alguns carinhas, né? Esse menos 3 elevado a n com menos 3 elevado a n aqui. Nós vamos ter apenas 1 elevado a n, que é 1. Então, a nossa série vai ficar somatório de 1 sobre raiz quadrada de n mais 1. Isso daqui é igual a 1 sobre raiz de 1, mais 1 sobre raiz de 2, mais 1 sobre raiz de 3, mais 1 sobre raiz de 4, mais reticências, que diverge. Então, é interessante que vocês usem o teste da integral ou simplesmente observe que ela é uma p-série com p igual a meio. E esse meio é menor que 1. Então, lembrando, né, que quando isso acontece, nossa série é divergente. Agora, se o x é igual a 1/3, nós temos a seguinte série. No lugar aqui, né, do x, vamos colocar 1/3. Simplificando aqui, observe que agora temos um menos 3 elevado a n, aqui temos um 3 elevado a n. Então, o 3 elevado a n vai simplificar, né, e vai ficar o quê? Menos 1 elevado a n sobre raiz quadrada de n mais 1.
Então, observe que essa série converge pelo teste da série alternada. Vocês teriam que fazer essa análise, tá? Que nós estamos fazendo um pouco mais rápido. Portanto, a série de potências dada converge quando o x é maior que menos 1/3 e é menor ou igual a 1/3. Assim, o intervalo de convergência é de menos 1/3 a 1/3, fechado em 1/3. Exemplo 5. Encontre o raio de convergência e o intervalo de convergência da seguinte série: somatório de n vezes x mais 2 elevado a n sobre 3 elevado a n mais 1, onde n vai de 0 a mais infinito. Solução: seja a n igual a esse carinha aqui. Então, o módulo de a n mais 1 sobre a n é igual ao módulo de... Então, no lugar do n, eu vou colocar o n mais 1 para o nosso a n mais 1. Beleza, o a n mais 1 está aqui bonitinho. Vezes, aqui observe que era o a n mais 1 dividido pelo a n. O a n aqui é uma fração. Então, vamos reescrever isso daqui da seguinte forma, né? 3 elevado a n mais 1 sobre o n vezes x mais 2 elevado a n. Vamos simplificar uma galera, tá, pessoal? X mais 2 elevado a n simplifica com x mais 2 elevado a n, que temos aqui. Então, vai sobrar apenas um x mais 2. E vamos colocar esse cara em módulo, porque não sabemos quem é o valor de x. Vamos simplificar também. Aqui temos um 3 elevado a n mais 2 e aqui um 3 elevado a n mais 1. Vamos simplificar esse carinho, vai sobrar um 3. E temos agora um n mais 1 sobre n. Isso aqui ainda pode ser reescrito como 1 mais 1 sobre n. Como n é apenas positivo, né? Então podemos tirar esse cara de módulo. Assim, esse carinha tende a módulo de x mais 2 sobre 3, quando n tende ao mais infinito. De fato, né? O 1 sobre n, esse cara tende a 0. Então vai ficar 1 vezes esse carinha. Então, beleza. Continuando. Usando o teste da razão, vemos que a série converge se o módulo de x mais 2 sobre 3 é menor que 1 e diverge se o módulo de x mais 2 sobre 3 é maior que 1. Assim, ela converge se o módulo de x mais 2 é menor que 3 e diverge se o módulo de x mais 2 é maior que 3. Então, o raio de convergência é igual a 3. Beleza, já sabemos encontrar o raio aqui legal. Agora, a desigualdade módulo de x mais 2 menor que 3 pode ser escrita como o x maior que menos 5 e o x menor que 1. Então, sair desse passo para esse também não tem segredo. Assim, testamos a série nas extremidades, menos 5 e 1. Então, vamos lá. Quando x for igual a menos 5, então, no lugar do x aqui, vamos colocar o menos 5. Vai ficar menos 5 mais 2 dá menos 3. Então, vamos ter somatório de n vezes menos 3 elevado a n sobre 3 elevado a n mais 1. Isso ainda pode ser reescrito da seguinte forma. Vamos ter um 3 elevado a n aqui e um 3 elevado a n aqui. Podemos simplificar, né? E vai sobrar um 3 aqui no denominador. Podemos tirar ele da série. Então, temos 1/3 vezes o somatório de menos 1 elevado a n vezes n, onde n vai de 0 a infinito. E nós sabemos que essa série diverge pelo teste da divergência. Ou seja, o menos 1 elevado a n vezes n não converge para 0. Quando x é igual a 1, a série é, no lugar do x colocando 1, vamos ter 3 elevado a n. Beleza, esse 3 elevado a n simplifica com 3 elevado a n no denominador. Então, temos 1/3 que podemos tirar do nosso somatório e vai sobrar apenas o n. Então, sabemos que essa série também diverge pelo teste para divergência. Então, a série converge apenas quando x é maior que menos 5 e menor que 1, de modo que o intervalo de convergência é de menos 5 a 1, aberto nas extremidades. Pessoal, então é isso. Lembrando que os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo Volume 2 do Sturt. Um grande abraço e até a próxima!